Bom dia a todos. Que Jesus nos abençoe e nos proteja. E sob o impacto destas vibrações tão boas, dessa iniciativa tão oportuna do coral do Kardec, nós vamos passar para a lição da manhã. Nós vamos falar sobre o Zika vírus. Zika vírus não. Nós vamos falar sobre sinais do Criador. Há uma frase de Jesus, como aliás todas as suas frases o foram, extremamente emblemática, em especial nestes tempos chamados modernos, da moderna ciência. A frase a qual eu me refiro é uma frase que ele profere, que ele passa aos apóstolos, no momento em que ele conversava com eles a respeito da vida, do futuro, de como chegar à vida espiritual. Era um momento em que ele falava, em que ele se colocava como o caminho, a verdade, a vida. Era um momento em que ele falava sobre a capacidade que as pessoas, que o ser humano teria de produzir os chamados milagres que ele produzia. Era um momento em que ele falava sobre o Consolador prometido. E nesse instante com os apóstolos, ele se refere aos chamados mundos futuros, ou especialmente ele falava às moradas que existiriam na casa do Pai. Assim é que ele fala. Ele diz assim: na casa de meu Pai existem muitas moradas. Jesus fala para os apóstolos. E não fora assim, eu vou-lo teria avisado. E é intrigante pensar, não deixa de ser um exercício dos mais interessantes, especialmente nessa época que nós contamos com uma ciência tão avançada, não deixa de ser interessante pensar a que moradas Jesus se referia. Na casa de meu Pai existem muitas moradas, e se não fosse assim, ele diz, eu vos avisaria. E ele prossegue um pouco mais adiante, dizendo que iria para a casa do Pai para preparar essas moradas. O Espiritismo tem uma interpretação muito peculiar a respeito do que seriam essas tais casas, essas tais moradas, essas tais moradias. E para a gente dar uma introdução rápida e superficial a essa ideia, antes de nós buscarmos a fala, a interpretação, o pensamento espírita a respeito, vamos lembrar alguns conceitos conhecidos, tacitamente considerados como verdadeiros, acerca desse cosmos, acerca do universo em que nós vivemos. Nós todos sabemos que quando a gente olha para a abóbada celeste, a gente vê umas regiões esfumaçadas, umas névoas, e sabe-se que essas regiões constituem-se de galáxias, amontoados, agrupamentos, reuniões, conjuntos de estrelas e planetas, mas essencialmente estrelas, porque elas brilham, têm luz própria. E segundo a teoria científica moderna, tido como um conceito irrefutável, o universo é composto de bilhões de galáxias, bilhões. E a ciência tem meios de fazer essa avaliação, absolutamente imprecisa, para menor, mas verdadeiras. E os espíritos vão nos fazer valer desses conceitos, para depois introduzir a ideia das tais moradas. Mas segundo a ciência, nós moramos na chamada Via Láctea, nós residimos, o nosso espaço, o nosso conjunto, a nossa galáxia, o nosso aglomerado, dentro do qual está o Sol, e ao lado do Sol a Terra e os demais planetas, é a galáxia chamada Via Láctea. Essa galáxia, comprovadamente, possui cerca de 13 bilhões de anos, a nossa galáxia. 13 bilhões de anos. Anos aqui na expressão temporal própria que nós conhecemos.
Não custa lembrar que dentro da galáxia, da Via Láctea, o nosso Sol, e por decorrência a Terra, que é o nosso planeta, tem uma vida aproximada de 4,5 bilhões de anos. Então a Terra existe, o nosso Sol, o nosso sistema solar, dentro da galáxia Via Láctea existe há pelo menos 4,5 bilhões de anos. Essa galáxia na qual nós residimos, esse aglomerado de estrelas dentro da qual está o Sol, ela possui um diâmetro, ela tem uma forma de um disco voador, né? Achatada, alongada nas pontas, nos polos. Ela tem um diâmetro de cerca de 100 mil anos-luz. Nós moramos numa galáxia, dentre os bilhões de conjuntos de galáxias que existem, nós moramos numa galáxia cuja extensão é de cerca de 100 bilhões de anos-luz. Não custa lembrar, refrisar, por mais conhecido que seja, que a medida de anos-luz é uma medida de espaço. Parece tempo, mas é espaço. Ano-luz é o espaço que a luz percorre durante um ano. É um conceito fantástico, incrível. Einstein trabalhou muito sobre esse conceito de velocidade da luz. Mas a luz caminha durante um ano. Isso se chama um ano-luz. A luz caminha durante 100 mil anos. Esse é o diâmetro, o comprimento da nossa galáxia. Mas a ciência lembra ainda que a nossa galáxia, assim como tem o Sol, tem outros tantos bilhões de sóis. Na nossa galáxia, nós teríamos na vizinhança da nossa galáxia até cerca de 400 bilhões de sóis iguais aos nossos. E, consequentemente, cada Sol, cada estrela com o seu sistema. E planetas, o número de planetas seria equivalente ao número de sóis. Quer dizer, igual à Terra, existiriam outros tantos bilhões de planetas. Essa nossa galáxia, assim como a Terra tem seus movimentos de rotação e translação, a nossa galáxia, esse amontoado de planetas e de sóis, de bilhões de estrelas, ela possui um movimento de rotação, ela gira em torno do próprio eixo, do próprio centro. Tem rotação e tem translação, mas a rotação dela, para ela dar uma volta inteira à nossa galáxia, para ela sair desse ponto e fazer esse movimento, ela gasta cerca de 200 milhões de anos a uma velocidade de 850 mil quilômetros por hora. Essa é a nossa galáxia. E nós, a Terra, dentro dessa maluquice, dessa loucura, e estamos ali perdidinhos, aquele ponto minúsculo dentro dessa maluquice toda. O curioso, e é onde a gente quer chegar para nos aproximar da fala emblemática de Jesus, é que nesse aglomerado de centenas de bilhões de planetas iguais ao nosso, existem alguns que são chamados planetas similares à Terra. Quando a gente diz, quando os cientistas, quando a NASA e demais órgãos de pesquisa espacial dizem que um planeta é similar à Terra, eles querem dizer que esse planeta possui algumas características muito parecidas com a nossa. Primeiro, são planetas, quando se diz que um planeta é similar à Terra, diz-se que ele é um planeta que tem dimensões aproximadas da Terra, que ele tem clima semelhante ao da Terra, atmosfera com oxigênio semelhante ao da Terra. E mais, quando se diz que um planeta é similar à Terra, quer-se dizer que ele orbita uma estrela, que ele gira uma estrela, que ele circunda uma estrela, numa zona chamada habitável, ou seja, um planeta que não está muito distante, nem muito perto. Mercúrio, por exemplo, no nosso sistema solar é composto de 9 planetas, ou 8, como se queira. Mas, por exemplo, Mercúrio está tão próximo do Sol, a zona que ele orbita não é nada habitável para a vida nos moldes que a gente conhece, que qualquer vida ali não existiria porque não teria água em estado líquido. Se existisse água ali em Mercúrio, seria em estado gasoso. Nem muito longe, como Plutão, Mercúrio, porque, como Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Netuno, Plutão, porque muito longe, se existir água, a água estaria em estado petrificado, estado sólido. Então, um planeta diz ser similar à Terra quando ele orbita numa região nem muito longe, nem muito próxima, de maneira que a água existente, se existir, ela possa ser encontrada em estado líquido, de maneira a se tornar o tal solvente universal da vida. A água é assim considerada o solvente universal por meio do qual os elementos e os processos de bioquímicas deram origem e sustentação à vida que nasceu na Terra e que nasceria nesses planetas. Bem, aqui está um exemplo do que seria uma zona habitável. Aqui estaria uma estrela
Aqui estaria um planeta, aqui estaria outro planeta. O planeta muito perto é uma bola de fogo. O planeta muito longe é uma bola de gelo. O planeta numa situação de zona orbitável seria um planeta como a Terra e os chamados planetas similares à Terra. Mas vamos lembrar agora algumas outras galáxias. Quando Jesus fala, na casa de meu pai existem muitas moradas, como é que nós podemos suspeitar, aquele tempo, ou ainda 200, 300 anos atrás, que ele se referia a coisas desse tipo? Assim como a nossa galáxia, assim como o nosso mundo cósmico, existem outras tantas galáxias espalhadas, cerca de 100 bilhões pelo universo, pelo cosmos. Quando a gente, a olho nu, à noite, a gente vê nessa região, duas grandes nuvens, são as chamadas nuvens de Magalhães, são as nossas galáxias vizinhas. Uma chamada pequena nuvem de Magalhães e outra chamada grande nuvem de Magalhães. As nossas vizinhas estão a uma distância incrivelmente enorme de nós, e são as vizinhas, a cerca de 200 mil quilômetros, a cerca de 200 mil anos, luz. Se nós saíssemos da Terra e fôssemos visitar essas galáxias vizinhas, nós gastaríamos 200 mil anos, 200 mil anos, nem 10, nem 20, nem 100, 200 mil anos, a uma velocidade fantástica, que é a velocidade da luz. Essas são as vizinhas. Algumas galáxias mais distantes, essa aqui é chamada meia distância, todas elas visíveis a olho nu. A chamada Andrômeda está a 2,5 milhões de anos-luz, ou seja, nós teríamos que viajar por 2,5 milhões de anos a essa velocidade fantástica, inimaginável, de 300 mil quilômetros por hora. Mas outras galáxias, alguns telescópios já descobriram, como o Hubble, estariam a 15 bilhões de anos-luz da Terra. É uma loucura, uma doidura. Nós não vamos ter elasticidade mental para entender, para compreender a extensão disso tão cedo. Entrando no nosso sistema solar, especificamente falando na Terra, a gente sabe que a Terra, no nosso sistema, em torno do nosso Sol, a nossa Terra tem alguns movimentos, alguns deles inclusive tratados por Kardec, quando ele fala na precessão dos equinócios. Mas os movimentos conhecidos que nós aprendemos na escola são, um deles, o de translação. A nossa Terra gira em torno do Sol, num movimento chamado translação. Ao longo de um ano, a nossa Terra dá uma volta inteira. Por incrível que pareça, nós estamos, a velocidade da Terra em relação ao Sol é de 30 km por hora, 108 mil km por hora. Essa velocidade já dá mais próxima dos nossos parâmetros, né? 100 mil km por hora, mas inimaginável. Então, quando as professoras de geografia ensinam isso para a molecadinha, eles falam assim, poxa, professora, mas eu não vejo as árvores balançarem, o cabelo está firme, como é que eu posso estar viajando a 100 mil km por hora? É porque, junto com a Terra, toda a atmosfera gira junto. Aliás, uma das razões pelas quais a NASA e a ciência, de modo geral, tem dificuldade para fazer um foguete, uma nave espacial, fugir da Terra, escapulir da órbita da Terra, é essa, porque para fugir, ele tem que entrar nesse sistema de translação até facilitar o escape. Mas mais difícil do que o escape é o retorno. Imagine a Terra nessa velocidade e um foguete, uma nave espacial entrar na nossa órbita e acoplar a Terra. É uma maluquice, né? Quem de nós já não fez a experiência? Tem um disco girando, você bota o dedo no disco. Você é jogado longe. Mas é incrível. Esse é o chamado movimento de translação. A Terra tem também um movimento de rotação. É um movimento que ela gira, que a faz girar em torno de si própria, em torno do seu eixo. Esse movimento é de 1.700 km por hora. Isso daria mais ou menos meio quilômetro por segundo. Esse é o mundo. Essas são as circunstâncias, essas são algumas características desse mundo que nós vivemos, e que nos incita inevitavelmente, atrás dessa estrutura, a um ser, chamemo-lo como quiser. Deus, engenheiro sideral, criador do universo, há um ser, há alguma inteligência que supera de forma inimaginável a capacidade científica do homem atualmente. A frase a qual eu me referi é essa aqui. Jesus falando para os discípulos, segundo o apóstolo João, esse apóstolo, mesmo a quem se atribui o tal do Apocalipse, que hoje em dia se fala tanto, João escreve que Jesus teria dito, na casa de meu pai há muitas moradas.
não fosse assim, ou vou-lo teria dito. Eu, como me sinto um aprendiz eterno, eu sou muito curioso, e eu gosto de ver como se dão as interpretações dos nossos irmãos, sem crítica, acerca dessa fala de Jesus. Eu sempre que posso, eu sou uma pessoa que busco e me interesso por conhecer interpretações de religiões co-irmãs. O que pensam, por exemplo, os nossos irmãos evangélicos, os nossos irmãos católicos, acerca dessa frase? Como é que Deus ocuparia, segundo os cânones de todas as religiões, Deus não faria nada inútil. Esse é um dos preceitos, esse é um dos postulados, é um paradigma universal, não há quem não pense assim. Deus não produziria nada inútil, tudo na natureza, do ínfimo ao macro, tem sua utilidade. Qual será a utilidade que Deus dá a esse cosmos, do qual nós tivemos aqui uma noção trivial? E os nossos irmãos ficam meio que embasbacados, porque se a vida é constituída de uma única experiência, sem a ideia, sem o rol, sem a feira das encarnações, a gente fica meio sem pensar como é que Deus vai fazer para ocupar esse espaço. Talvez, eu não li isso, eu estou fazendo conjectura, talvez Deus ocupe esses planetas para separar as criaturas, segundo suas experiências. Porque a coisa é assim, ou nós acreditamos na teoria da reencarnação, e portanto vivemos num ciclo infindável de múltiplas experiências que se renovam vida a vida, e todos nós crescemos feito uma escola, em que a criança entra na primeira, no maternal, e passa por ensino fundamental, por ensino médio, ou nós pensamos que é uma vida contínua de experiências, crescimento e evolução, ou nós, por meio de reencarnações sucessivas, ou nós pensamos que cada ciclo da humanidade, quando esse povo morre, desencarna, Deus põe aqui outro ciclo. Por exemplo, onde é que Deus pôs o povo da Idade Média? Todos aqueles seres, aquela concepção errônea, equivocada, bruta, rude. Onde é que Deus colocou o povo dos 3.000 anos passados? Só se Deus está pondo esse povo em cada planeta desse. Na visão espírita não é nada disso. Na visão espírita, esses mundos todos, se não são habitados, são habitáveis. E Deus então não faria nada inútil a não ser dar a esses planetas, a essas estrelas e os planetas que orbitam em torno delas, um fim útil, propiciando na visão espírita a feira infinita e infindável de vidas sucessivas, cosmos afora. Bem, Fabiano, você toca para mim o próximo? Bom, vamos deixar um pouco dessas conjecturas. E antes, enquanto o Fabiano troca, eu me lembro do Herculano Pires. Ele conta uma quase anedota assim. Ele diz que havia numa propriedade rural, havia uma propriedade rural em que existia lá uma plantação de goiabeiras, pés de goiaba. Quem já morou na lavoura, no sítio, propriedade rural, sabe que existem goiabeiras enormes. Antigamente, os sitiantes plantavam ao redor das criações dos porcos, na lavoura, muitos pés de goiaba, porque alimentavam-se os bichos com isso. Então lá tinha um sujeito que tinha lá centenas de pés de goiaba, aquela formidável, aquela floresta de goiaba. Aí então 2 bichinhos de uma dada goiaba, ele conta, Herculano Pires, o grande espírita, botaram as cabecinhas para fora da goiaba. Aí o bichinho de goiaba, o macho, falou assim para a fêmea: bem do céu, como nós somos privilegiados. Com tanta goiaba nesse mundo afora, só a nossa goiabinha tem bichinho. É mais ou menos nós, né? Nós olhamos esse goiabeiral imenso, infinito, e falamos: só a terra é habitada. Balela. Talvez, e certamente, esses planetas que nos circundam não têm uma vida tal qual nós a temos. Mas certamente, em condições similares, em outros rincões. Os espíritos dão notícias que esses planetas, quando não habitados, mas sempre habitáveis, tornam-se moradias transitórias para o espírito prosseguir, jornada fora,
na sua evolução. Não tem teoria mais fascinante, mais linda, mais bela. E de mais a mais, quem é que diz que nós teremos que encontrar? Que mentalidade tacanha, pobre, miserável seria essa de pensar que a vida no universo seria tal qual a vida que nós já temos aqui? Aliás, aqui mesmo na Terra nós temos diversidade de vidas. Imagine um sujeito que viesse do extra-mundo, cuja nave caísse no Oceano Atlântico. Pum! Mergulhou. E ele então imagina que o mundo no qual ele mergulha seria aquele mundo constituído do Oceano Atlântico. Ele começa a se deparar com peixes enormes, baleias, bichos. E aí ele consegue ligar a nave dele e vai embora. Aí ele chega no planeta dele e fala: gente, descobri um planeta fantástico. É um mundo líquido, uns bichos ágeis, o pessoal respira dentro d'água, uma coisa fantástica. Pois é um mundo diferente. Mas quem diz então que no universo não existiriam vidas talhadas, vivenciadas, mercê da misericórdia de Deus, de formas distintas da nossa? Toda a ciência, uma coisa que me intriga, que me inquieta, embora eu seja aqui uma pessoa nula, trivialmente nula, o que me inquieta, assim, os cientistas falam assim: descobrimos um planeta que gira em torno da estrela dele, mas ele está girando muito longe, ou está girando muito perto. Então a água, se existir na superfície, se tiver superfície nesse planeta, não se pode utilizar, então não tem vida. Mas quem é que disse que a vida no universo tem como condição única a água como solvente para a reação dos elementos, os tais processos bioquímicos que fazem a vida surgir e dão sustentação a ela? Quem é que disse que precisa ser assim? Aqui na Terra mesmo existem, não nas regiões abissais, mas no interior da Terra, existem condições onde não se tem oxigênio de forma nenhuma e os seres vivem, sobrevivem. Quem é que disse que Então, quando os cientistas falam: olha, é provável que nesse planeta não tenha vida, porque lá não tem água, eu acho isso meio intrigante. Aliás, muitos cientistas já começam a suspeitar dessa verdade. A água não é solvente universal. Não tem água, mas tem vida de outra forma, de outra maneira. Bom, vamos tocar. Aí, Fabiano, a gente tem aqui uma frase do espírito Joana de Ângeles, extraída de um livrinho antigo, 40 anos atrás ela escreveu, mas é uma frase também emblemática. Ela fala o que todos nós sentimos, né? Quando a gente olha para o céu, quando a gente olha para a abóboda celeste e vê essa imensidão de planetas e estrelas, essa coisa linda, essa simetria matemática, essa estrutura fantástica, de uma beleza incalculável, inimaginável e impossível de o homem copiar, ela diz: invariavelmente, a gente sente, a gente pressente, a gente admite a possibilidade da presença de um Criador. Não é possível, de um Criador. Talvez nós não cheguemos ao Criador segundo essas provas nem teleológicas, nem religiosas que nós temos por aí. Infelizmente, as nossas provas acerca da existência de Deus são muito pobres, porque são provas limitadas à nossa capacidade intelectual. Por exemplo, há uma suposta prova religiosa, segundo a qual Deus seria a causa final. Você busca pela causa de lei e efeito? Causa de lei e efeito. Esse efeito tem uma causa, mas essa causa é efeito de outra causa. E assim vai, até chegar na causa final. Essa teoria, por exemplo, todas as religiões, inclusive o Espiritismo, advoga. Mas os próprios espíritas já veem que ela é uma prova insustentável. Por exemplo, é assim, essa prova do causa e efeito funciona assim: você vai no supermercado e vê um carrinho de compras andando sozinho lá no mercado. Você fala: Gonçalo, carrinho não anda sozinho. Aí você presta atenção e vê que tem um outro carrinho acoplado naquele. Ah, bom. Então, o segundo carrinho, mas aí você presta atenção: ué, mas quem é que está carregando o segundo carrinho? Alguém precisa carregar o carrinho? Não existe efeito sem causa. Se o carrinho está tocando, tem um efeito. Ah, tá, tem um terceiro carrinho, um quarto, um quinto. Deus seria o último carrinho que empurra todos. Não está bom. Por que não está bom? Se a gente fizer valer esse raciocínio, tem alguém que tem que empurrar Deus também.
Por que para aí? Olha, esse carrinho empurrado por esse carrinho empurrado por esse, até o último carrinho. O grande empurrador dos carrinhos é Deus. Ué, mas se o raciocínio vale, você fala, tem mais alguém que empurra Deus. Então é bom a gente não se prender muito a buscar provas, que as nossas condições são muito... Eu prefiro, pessoalmente, na minha pequenez de raciocínio, provas filosóficas, nem teológicas, nem religiosas. Por exemplo, há uma prova de Epíteto. É fantástico. Uma prova de Epíteto foi um grande pensador grego. Esse povo não era desse mundo, né? Os pensadores, matemáticos, historiadores, eram gente que vieram... Ele fala assim, Epíteto, os discípulos chegaram a ele e falaram assim, mestre, explique-nos quem é Deus. Ele, com a sabedoria, quase 3.000 anos atrás, falou assim, eu não posso explicar. E os alunos falaram, como o senhor não pode explicar? O senhor é um sábio, filósofo, entende do céu e da terra? Ele disse, eu não posso explicar por o seguinte, se eu puder dizer quem é Deus, de duas uma, ou eu também sou Deus ou Deus não é. O discípulo falou, como assim? O que o senhor quer dizer com isso? Ora, se eu com a minha pequenez, com a minha ínfima condição ínfima de ser humano, puder explicar quem é Deus, eu também sou Deus. Por isso eu posso explicar. Ah, mas você não é Deus. Bom, então ele também não é. Porque se eu posso explicá-lo, guardadas as proporções, somos idênticos. Então, conclusão, vem o livro dos Espíritos, na pergunta 14, e fala assim, para Kardec, gente, eles não devem ter falado gente, mas devem falar, Kardec, parem com essas elucubrações, na pergunta 14, resposta, vocês têm coisas muito mais importantes do que entrar num labirinto do qual não saireis, e não sai mesmo. Daí a gente vê tanta besteira, tanta maluquice que nós produzimos, tentando provar a existência de Deus. É preferível pensar, como diz Joana de Lange, em que ela fala, nós sentimos a presença de Deus, e basta. Santo Agostinho, é atribuído a ele, mas também é atribuído a outros pensadores, dizia assim, quando eu estou com os meus súditos, se não me perguntam quem é Deus, eu sei quem é, mas se perguntam, eu não sei mais. Então é melhor ficar com essa impressão. Mas vamos tocar na visão espírita. Fabiano, eu acho que eu vou precisar do seu socorro. É o de baixo, não é? Você me ajuda aí? Aí. Vamos voltar um pouquinho às questões teológicas. Outro dia, agora, em julho, a NASA assombrou o mundo todo com a descoberta de um planeta que é tão similar, tem características tão semelhantes à Terra, que a NASA chamou esse planeta de primo da Terra. Alguns outros chamam de irmão gêmeo da Terra. Tão parecido é esse planeta com a Terra. No outro sistema. Daí são chamados exoplanetas, ou seja, planetas fora do nosso sistema solar, que é composto de 9. Pois bem, esse tal desse planeta, que eles resolveram chamar de Kepler 42b, tem característica muito curiosa. Faz favor, Fabiano. Bom, primeiro, esse projeto Kepler, está em plena vigência, foi iniciado em 2009, ele foi montado pela NASA em associação com outras instituições de pesquisa da Europa, a pesquisar as chamadas 100 mil mais brilhantes estrelas visíveis. E pesquisar em torno dessas estrelas se tem planetinhas iguais ao nosso. Pois bem, entre milhares de exoplanetas que descobriram, ou seja, de planetas como a Terra, sem luz própria, descobriram algumas centenas que são muito apropriadas, muito à comparação com a Terra. Mas um deles em particular, faz favor, Fabiano, um deles em particular é tão parecido com a Terra que eles o chamaram de irmão gêmeo da Terra. Vamos ver. Primeiro, ele está a uma distância de 1.400 anos-luz, está bem próximo de nós. Se o homem descobrir, nas próximas décadas ou séculos, um meio de locomoção que permita vencer a distância de ano-luz, ele está muito próximo. Terceiro, é um planeta de tamanho muito próximo ao da Terra. Ele é 60% maior. 60% parece muita coisa, mas como matematicamente se sabe que quando você aumenta linearmente um item qualquer de um objeto, o volume elevado ao cubo, dizer que um planeta é maior que a Terra 60%, é dizer que o raio desse planeta aí é um pouquinho maior que o raio da Terra. De qualquer maneira, é um planeta muito parecido com a Terra, inclusive no tamanho. Faz favor, Fabiano. A NASA fez uma comparação. Esse é o tal do Kepler.
Do lado de cá está o Sol, a estrela do Kepler, do lado de cá está o Sol nosso. Vê que são muito parecidos. O próprio Sol, as condições. É um planeta de tamanhos e dimensões muito parecidas, mas o mais intrigante não é isso. Faz favor, Fabiana. O mais intrigante é o seguinte: a estrela desse planeta, o Sol deles, é pouco maior que o nosso e brilha cerca de 20% a mais. Mas o que é intrigante é que a idade dessa estrela, esse planeta Kepler, está girando em torno de um Sol. Esse Sol deles lá tem cerca de 6 bilhões de anos de existência. A Terra tem 4,5. Portanto, é um planeta, a estrela deles, a estrela em torno do qual o Kepler gira, essa estrela é 1,5 bilhão de anos só mais velha que a Terra. É quase da nossa idade, mas 1,5 bilhão de anos mais. Faz favor. Isso tudo levou um dos gerentes, um dos chefes do projeto Kepler, chamado John Jenkins, materialista, como pode ser, como é natural que seja, infelizmente é essa a visão, ele tem uma frase fantástica. Ele diz assim, esse responsável pelo tal projeto que descobriu esse planeta: é incrível, é inimaginável, ele fala, é inspirador. Americano, a língua inglesa, o pessoal é mais econômico que nós aqui, gostamos de falar, mas enfim, a gente diz, é inimaginável que você encontre um planeta, esse Kepler, que viveu 6 bilhões de anos, ou seja, 1,5 bilhão a mais que a Terra, em condições tão favoráveis à vida como a Terra. Ele dizia, num planeta desse, a oportunidade de existência de vida, tal qual existe no nosso planeta, é substancialmente inegável. Lá se manifestariam, nesse tal Kepler, todos os ingredientes, todas as condições para que a vida lá se manifestasse tal qual a nossa, inclusive com a existência de água, pelo fato desse planeta estar orbitando na chamada zona habitável. Esse Kepler está em torno do seu Sol, assim como nós estamos em torno do nosso. Faz favor, Fabiano. De maneira que é possível que nesse planeta, 1,5 bilhão de anos mais velho que nós, esteja em condições favoráveis à vida. E aí a gente faz essa pergunta: é bom que nós comecemos a pensar que mesmo que não hajam condições do tal solvente subsistir, que é a água, há possibilidade, cientistas já começam a estudar a possibilidade de outro tipo de solvente, a fim de que as tais reações bioquímicas, físicas, extrafísicas, favoreçam a criação da vida, a subsistência da vida. E de mais a mais, começa-se a pensar, começa a se discutir o conceito de vida. Será que a vida no universo, o conceito de vida, se sustenta tal qual o conceito que nós temos aqui? Será que vida é isso que nós temos? Ou será que nós somos, na experiência divina, na experiência de Deus, essa nossa experiência humana ou animal não se sublime em outros mundos? Segundo o Espiritismo, sim. Segundo o Espiritismo, sim. Segundo o Espiritismo, o corpo, essa carcaça física, essa forma psicossomática que nós temos, é provisória, é uma indumentária pobre, miserável e provisória. O espírito, quanto mais caminha, quanto mais vai ao encontro da luz que lhe cabe por missão divina, cada vez mais se sente despojado desse corpo, que se torna cada vez mais sutil. E cada vez menos necessário as tribulações da vida humana, persistindo, no entanto, como o Espiritismo fala, o tal do perispírito, que por sua vez também progride, a ponto de espírito puro nem tê-lo. O Espiritismo está adiantando um século à frente da ciência. É uma coisa fantástica pensar nisso. Faz favor, Fabiano. Aí vem Joana de Ângeles e faz uma observação inevitável. A Joana fala o seguinte, no livro Limiar do Infinito: ora, se a gente considerar que o progresso da civilização está em razão direta com a idade e com a evolução tecnológica, se a gente considerar que há uma relação direta entre idade e conquistas, é de se pensar que em planetas como esse tal Kepler, que está a 1,5 bilhão de anos na nossa frente, é de se pensar que eles estejam em condições de vida semelhante ou superior à nossa. A luz que nos chega desses planetas, segundo a ciência, quando a gente olha para o céu, a luz que fere nossa retina, a luz que a gente percebe, a estrela que a gente vê, são luzes velhas, são luzes do passado. Tanto que os cientistas dizem, quando a gente olha para o céu, a gente vê o passado. Porque essa luz que nos fere a retina, são luzes que partiram das suas fontes há bilhões de anos. Existem galáxias há 15 bilhões de anos.
Existem galáxias mais próximas, como por exemplo a Andrômeda. Essa luz que quando eu olho para a Andrômeda e a vejo, é uma luz que fere meu olho, mas é uma luz que partiu de lá já há 160 mil anos. A velocidade da luz. É de se imaginar que esse planeta Kepler, cuja luz atinge aqui as lentes dos nossos telescópios, os telescópios da NASA, são luzes que partiram de lá há bilhões de anos. Desculpe, esse há 140 mil anos. O que será que não aconteceu nesses 140 mil anos? A nossa humanidade, o ser humano, a Terra é velha, 4 bilhões e meio, mas a civilização humana não chega a 40 mil, 50 mil anos. Imagine essa civilização há 150 mil anos. É isso que ela faz. João Ledianes falou, faça o exercício. Como é que estarão? Faz favor, Fabiano. Aí é inevitável, pode passar, aí é inevitável uma pergunta que é a respeito de um grande escritor que foi, não, volta para mim, Fabiana, essa aí, do grande escritor que foi Milor Fernandes, escritor, comediante, um sábio, né? Ele dizia assim, perguntado sobre a vida extraterrena, a vida inteligente, até aqui nós estamos falando de vida microbacteriana, vida de micróbios, de seres, de amebas, mas ele fala, e possivelmente de vidas inteligentes, é claro, mas quando o pessoal perguntava para ele, para o Milor Fernandes, se ele acreditava em vida inteligente fora do universo, ele falava assim, acredito. E o pessoal ficava intrigado, mas por que você acredita? Ele dizia, o fato que me faz levar a acreditar é que nenhum deles voltou para nos visitar, que esse povo é inteligente mesmo, se fosse menos inteligente, não vamos nos meter, vai que a gente cai lá no Congresso, encontra o Cunha, Deus me livre. Mas o fato deles nunca nos ter visitado, ele fala, é uma prova que esses seres são inteligentes. Pode passar, Fabiano. E aqui, por último, por fim, uma fábula muito interessante, contada por Meimei, no livro Pai Nosso. Esse livro, Meimei o escreveu há 60 anos. Interessante, eu faço um adendo. Eu outro dia, recentemente, vasculhando a internet, me deparei com essa história. Até recentemente eu escrevi no diário essa historinha. Quando eu me deparei com essa história, eu falei, opa, deixa eu ver essa história, quem é que está contando? E vi que quem a contava era um irmão nosso evangélico. Sem nenhuma crítica, honestamente, eu passei dessa fase há muitos anos. Mas não me deixa, não impede que eu faça as minhas observações. Deixa eu ver, era um irmão evangélico, muito culto, muito instruído, que tem um blog muito interessante, e ele contou essa história que está aí. Falei, deixa eu ver como é que ele fala, deixa eu ver se ele faz alguma observação. Ele contou a história, encerrou e pôs como crédito o nome dele. Falei, mas não pode. Ele escreveu agora. 2 anos atrás, essa história foi escrita por Meimei, está no livro Pai Nosso, escrita há 60 anos, é preciso ser honesto, né? Vamos lá. Essa historinha eu encontrei num livro espírita, se não quiser que é livro espírita, eu encontrei num livro atribuído a uma pessoa, e eu estou reproduzindo aqui, mas pelo menos de fonte. Essa história é interessante. Essa história conta que nas Arábias existia um sujeito, um carregador de peso, de bagagem dos vendedores, dos mercadores, que era analfabeto, muito velho, analfabeto. Mas o mercador notava que todos os dias, de manhã e à tardezinha, ao anoitecer, ele rezava com um fervor que o tocava. O mercador se sentia tocado pelo fervor do velhinho árabe, analfabeto. Ele então pergunta, como é que pode uma pessoa analfabeta como você orar com tal fervor, com tal disposição, com tal crença, com tal certeza, com tal convicção acerca do Deus Criador? E ele fala, olha, eu faço porque eu tenho alguns sinais de Deus. E o mercador pergunta, que sinais seriam esses? Ele então fala, quando você recebe uma carta, ele fala para o mercador, como é que você conhece a letra? Eu sempre que conto essa história, eu lembro assim, aqui os da minha geração sabem o que é carta, né? Mas o pessoal novo não sabe o que é carta, não. Nem e-mail, né? Quando você recebe um WhatsApp, mas assim, quando você recebe uma carta, como é que você conhece o autor? Pela letra. É verdade. Antigamente era assim. Quando eu estava estudando fora, na USP, eu recebi uma carta da minha irmã, eu olhava o envelope e sabia que é dela. Quando eu abria, mais ainda que ela escrevia sempre em verde, eu falei, minha irmã, não precisava nem ler o missivista. Ele diz, quando você acha uma joia muito bonita, acha a joia maravilhosa, como é que você descobre o autor? Quem é o ourives? Eu vejo pelo sinete, pela marca.
E quando você, à noite, ele fala para o mercador, na sua tenda, você escuta passos de animais ao redor dela, e intrigado você fica, meu Deus, o que será? Uma cabra, um cavalo, um boi? Mas você espera amanhecer, no dia seguinte você olha pelos rastros deixados ao redor da tenda, e você descobre que animal que foi. Eu faço a mesma coisa, eu vejo os sinais de Deus. E ele então conta, os sinais que eu vejo de Deus são esses aí. É tipicamente uma prova chamada teleológica, né? É a crença, a admissão da concepção divina por meio da sua obra. Mas não deixa de ser uma obra, porque nós não temos uma prova, porque nós não temos outra resposta. E com isso, nós ficamos com a certeza espírita de que esses tais mundos aos quais Jesus se referiu compõem essa quantidade nem inumerável, mais do que infinita e mais do que inumerável, de mundos espalhados pelo cosmos. Que Jesus nos abençoe e muito obrigado. Obrigado. Nós gostaríamos de agradecer ao Eurípides pela bela explanação dessa manhã. Pedimos que nos coloquemos tranquilos, em silêncio. Vamos ao passe. Após o passe, voltamos ao salão para encerrarmos os nossos trabalhos desta manhã de domingo. Muita paz a todos.